Senhor presidente, vereador Ricardo Daneluz, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aqueles que estão na plateia, aqueles que nos assistem através do canal 16 e também através das redes sociais. Dia desses, uma amiga trabalhadora, mãe de família, pega ônibus todo dia, trabalha em torno de 9 horas por dia. Ela me disse que para complementar o seu salário, ela precisa fazer faxina nos finais de semana. Eu fiquei curioso para saber o porquê que alguém que trabalha 9 horas, que tem essa vida já profissional tão ativa, ainda precisa fazer faxina para ganhar a sua vida, para pagar suas contas. Ela disse: eu preciso fazer faxina nos finais de semana para poder pagar a conta de luz. Ela precisa desse dinheiro. E ela me disse também que quando está cansada, muito cansada do trabalho de 9 horas por dia, ela, às vezes, ela me confidenciou que comemora o fato de que algum cliente, às vezes, desista dessa faxina, porque de tão cansada que ela está, ela precisa descansar. Aí eu fico pensando que essa trabalhadora não deve ganhar mais do que R$2.000 mensais. E quando a gente passa na frente do Cine de Caxias do Sul, uma fila enorme de pessoas desempregadas estão ali desde as 5h30 da manhã, buscando uma vaga no mercado de trabalho. É assim com quase 30 mil trabalhadores em Caxias do Sul que ainda não conseguiram uma recolocação no mercado de trabalho. Aí eu faço uma comparação com o setor público e pego o setor público aqui de Caxias do Sul. O setor público, servidores municipais, servidores aqui dessa casa, recebem bons salários. Eu pego o exemplo aqui da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Nesse mês de dezembro, nós já pagamos, a Câmara de Vereadores já pagou 3 salários. Hoje, dia 13, está na conta dos servidores dessa casa o salário que seria pago no final de dezembro. Então, já foi pago o salário de novembro, já foi pago o salário de dezembro e já foi pago o 13º salário. Então, o setor público paga bem, paga em dia e paga de forma antecipada. Quantos trabalhadores têm esse privilégio de receber de forma antecipada, de receber bons salários e de receber em dia? Quantos trabalhadores da iniciativa privada e até em alguns casos do setor público? Então, realmente, nós servidores de Caxias do Sul, nós servidores dessa casa, somos servidores privilegiados. Quando eu entrei na política, no primeiro mandato como vereador, e depois nunca imaginei que pudesse ser presidente dessa casa, já no 2º ano, e aí sou muito grato ao meu partido que confiou a mim essa responsabilidade, o PSB, eu fiquei pensando, o que eu posso fazer de diferente na política? Como é que eu posso trabalhar como político, como vereador, como presidente de uma casa que é uma das maiores casas legislativas do país, fazendo sem decepcionar ninguém? Como é que eu posso fazer as coisas certas? Como é que eu posso agir de forma ética e, no meu caso, também de forma cristã? Como é que eu posso tratar os meus colegas de imprensa, no qual eu sou jornalista formado e sempre acompanhei os trabalhos dessa casa, sempre com muito profissionalismo e sempre como coordenador de jornalismo pedi aos repórteres e aos jornalistas que viessem aqui acompanhassem essa casa de forma profissional. Como é que eu posso tratar a imprensa que vai vir aqui, que vai investigar, que vai fuçar, que vai acompanhar, que vai fazer as matérias, sem eu ser um censor ou sem eu ficar chateado com algum tipo de reportagem? Como é que eu posso fazer para administrar um orçamento de 36 milhões de reais, que é o orçamento dessa casa, e o ano que vem o futuro presidente terá um orçamento de 38 milhões de reais? Como é que eu posso ser um gestor de um local com quase 200 servidores? Boa parte dos servidores, alguns deles estão aqui, nós vereadores que estamos aqui no plenário nos incluímos como servidores. Servidores efetivos, servidores CCs, estagiários, vereadores, servidores de empresas terceirizadas, ao todo são quase 200 aqui. Como é que eu posso ser justo sem ser um frouxo? Como é que eu posso ser um inovador, alguém de diálogo, alguém que tenta conversar com todos e buscar ideias, sem ser um assoberbado ou sem me transformar num arrogante? Eu fiquei pensando nisso. Como é que eu posso fazer diferente de tudo que já foi feito aqui ao longo de 126 anos de casa? Como é que eu posso deixar um legado no final do ano, como presidente de uma casa como essa?
Porque é comum entre os servidores, quando a gente conversa com os servidores, aquele presidente foi assim, esse presidente foi assado, esse foi mais bonzinho, esse a gente não gostou, esse dialogava mais, esse era mais emburrado, esse ficava mais aqui, esse outro. É comum que os servidores comentem isso. A gente vai buscando as informações para tentar achar um meio termo. E aí eu fico perguntando, como eu chego no final do ano como presidente desse legislativo? Como alguém que dialogou, como alguém que pensou mais para dentro, menos para fora, como alguém que foi mais para fora e pensou menos para dentro, como alguém que não se isolou no seu gabinete como presidente, que tomou as decisões certas, que fez as coisas certas. Como é que foi o meu trato, inclusive, com os colegas vereadores e principalmente com os colegas servidores dessa casa? Bom, o desafio foi muito grande. Não é fácil ser presidente de um dos maiores legislativos do país, com a história que esse legislativo tem. E eu botei na minha cabeça uma coisa: transparência. Nós precisamos ser transparentes. O recado das urnas nas últimas eleições foi muito claro. Nós precisamos de uma política diferente. Não basta apenas ser novo, não basta apenas se colocar como um gestor, como alguém moderno, como alguém que não faz isso ou aquilo, mas é preciso ações diferentes. E eu botei na cabeça transparência para essa casa. E desde janeiro a gente começou algumas ações de transparência. Abrir folha de pagamento de todos os servidores dessa casa. Hoje quem acessa o site tem lá quanto cada um ganha, quais são as vantagens, qual é o salário, porque não há nada de ilegal. E se não há nada de ilegal, para que esconder? Tem que ficar aberto. Está aberto. Licitações ao vivo. A TV está transmitindo todas as licitações ao vivo. Transmissões ao vivo das sessões, não apenas pelo canal 16, mas através das redes sociais. Aprimoramento do Parlavox. Parlavox, hoje a gente tem acesso às sessões, mas ampliar o Parlavox para que as sessões, as audiências públicas, as sessões solenes, as cedências como essa que o Banco de Sangue teve aqui, que tudo isso possa ser acompanhado de alguma forma e possa estar disponibilizado para a população, em áudio, em vídeo e texto. Fortalecer o acompanhamento das comissões, que tem sido um assunto dos últimos dias. Nós temos um servidor aqui que foi deslocado só para acompanhar as comissões. Colocar as atas de todas as reuniões das comissões disponíveis para que a população possa acessar o que foi discutido, o que foi decidido, quem esteve presente. As atas estão disponíveis. E esse é um trabalho que esse servidor teve a incumbência de fazer. Melhoria no nosso site. Bom, quem acessa o site da Câmara vê que ele não está lá ainda como a gente gostaria, mas foi um trabalho de um ano inteiro e a gente precisa fazer esses ajustes no site para que ele possa ser em um clique, em 2 cliques, no máximo em 3 cliques, as pessoas possam ter acesso à transparência principalmente. E não ficar buscando um emaranhado de informações, uma informação sobre o salário, sobre uma despesa, sobre uma diária, enfim, que em 3 cliques no máximo as pessoas consigam essas informações. E esse é o principal desafio com o novo site, com os ajustes que a gente está fazendo. Não está ainda aquilo que a gente projetou, mas tenho certeza que em breve vai ficar. Publicação no Diário Oficial Eletrônico do município de tudo que envolve a vida do servidor. As nomeações, exonerações, portarias, enfim, de CCs também, de estagiários, enfim, tudo está publicado no Diário Oficial Eletrônico. Ampliação da cobertura da TV Câmara. A Câmara, ela tem um acesso restrito. São poucas as pessoas que têm acesso à TV Câmara Canal 16. O ideal seria essa TV em canal aberto, mas o custo é altíssimo para isso. E muitos outros órgãos estão saindo do canal aberto, estão deixando. Então a gente repensou isso. Vale a pena esse investimento? Ou a gente amplia isso para as redes sociais? Mas a TV esteve nos bairros, esteve nas escolas ampliando a sua programação e deu espaço muito grande à área cultural. Facilitar o acesso da população àquilo que a gente vota, aos nossos discursos, às sessões, às dependências da casa de forma democrática. Tudo isso eu botei na cabeça que deveria ser feito esse ano e tenho certeza que as futuras mesas continuarão. As que me antecederam já fizeram, eu prossegui, ampliei e outros ampliarão. Transparência pela metade não é transparência. Ou a gente abre todas as nossas contas de forma facilitada para a população, ou a gente está fazendo uma transparência pela metade, e transparência pela metade, repito, não é transparência. Eu peço uma declaração de líder, por gentileza. Uma declaração de líder da bancada do PSB. Senhor presidente, aceitando, continua na tribuna o vereador Alberto.
Segue vereador Alberto Meneguzzi em declaração de líder ao PSB. Muitas ações que nós planejamos no início do ano, elas não andaram em função de uma palavrinha que eu tenho ojeriza, que é burocracia. Burocracia. Muitos processos que a gente discutiu lá em março, abril, maio, a gente chega em dezembro sem que elas tivessem andado da forma acelerada que eu gostaria que andasse, mas isso faz parte do serviço público e a gente tem a incumbência de mudar. E eu quero fazer um agradecimento muito especial aqui, porque o olhar para mim, ele era um olhar muito diferente esse ano como presidente da casa. Eu não sou formado em Direito, eu não tenho formação em administração de empresas, eu sou um profissional da área de comunicação, formado em jornalismo, formado em relações públicas e com um curso em andamento, parei o curso de gestão, uma pós-graduação em gestão em pessoas. Na sequência, uma parte, vereador. Mas tem muita experiência na lida com as pessoas desde os meus 15, 16 anos, na militância, movimento estudantil, no movimento político e no acompanhamento da área política como jornalista e também como assessor de políticos. Então, eu posso ter sido um novato como vereador, mas não um novato na política. E tive que aprender muito para gerir toda essa estrutura da casa. E quero fazer um agradecimento muito especial, porque o olhar para mim era um olhar assim, o que esse cara vai fazer na área de comunicação, já que ele é jornalista? E aí eu tive a incumbência e teve o prazer de convidar para ser o nosso diretor de comunicação, jornalista, quase doutor na área de comunicação, que é o jornalista Thales Armiliato. O Thales, nem exigi dele filiação ao partido, só pedi para ele profissionalismo, que ele fosse sempre o que ele foi, quando nós trabalhamos junto e ele comandava uma rede de rádios, a Rede Sul de Rádios. E o Thales levou com muita capacidade profissional e capacidade humana, um departamento de comunicação que eu olhei com um olhar muito carinhoso por ser jornalista. Então, obrigado, Thales, pela tua disponibilidade e a toda a equipe de comunicação da Câmara de Vereadores. A gente sempre fala quando um gestor ocupa esse cargo, como diminuir custos, como é que a gente pode otimizar serviços, como é que a gente pode modernizar os procedimentos, como é que a gente pode criar uma cultura diferente do que já está, que fuja do trivial. Nós começamos esse ano um estudo de viabilidade de gestão eletrônica de documentos. É um caminho sem voltas, queiram alguns servidores ou não. Nós precisamos trabalhar a gestão eletrônica de documentos. Vejam quantos papéis estão nas vossas mesas. Vejam como é difícil fazer o encaminhamento de algum procedimento. A gente protocola aqui um documento na quinta-feira e esse documento está aqui disponível na terça. É um longo caminho. Bom, é para preservar o presidente de alguma situação inusitada. Bom, mas as pessoas protocolam na quinta, toda a imprensa já sabe, menos o presidente em alguns casos. Nós tivemos o exemplo aqui dos casos de impeachment. Eu sabia depois, toda a imprensa já sabia, quem protocolava já divulgava para a imprensa. Então esse caminho precisa ser mudado. Um documento que é protocolado aqui tem que estar disponível imediatamente, para que todo mundo tenha acesso. E isso é um caminho sem volta, isso é só um caso, mas toda a tramitação de documentos, assinar cheque, os procedimentos da área contábil, os processos, enfim, as assinaturas eletrônicas é um caminho sem volta e há um estudo de viabilidade de gestão eletrônica que foi iniciado neste ano 2018 e precisa ser encaminhado e precisa ser dado uma continuidade. É muito papel, é muita burocracia, os processos às vezes ficam emperrados. Existe aí uma onda de formulários, formulismo, tudo poderia ser mais fácil no andamento dos processos aqui. Então nós precisamos mudar, estudar a mudança em alguns aspectos do nosso regimento interno. E esse estudo de viabilidade da gestão eletrônica de documentos ele será fundamental. Bom, nós vamos fazer uma prestação mais detalhada de contas na semana que vem, porque não fechou o ano contábil. E também nós temos hoje a última sessão e todos esses números são apresentados para a imprensa e para os senhores e senhoras vereadoras também na semana que vem. Mas nós temos em tramitação na casa um projeto de reformulação de cargos. A extinção de alguns cargos que não serão mais ocupados. Isso é óbvio que a gente precisa fazer. Na prática, existe também nesse projeto a intenção de mudança de atribuições. Não é uma ideia minha, é uma ideia que já vem costurada há muito tempo. E esse projeto de reformulação de cargos, ele quer, em outras palavras, o reaproveitamento de servidores. Os servidores dessa casa, eu conheci um por um, são servidores qualificadíssimos. Uma parte, vereador. Qualificadíssimos. Ninguém passa num concurso numa casa como essa se não for qualificado.
são qualificadíssimos. Mas um presidente de uma casa como essa precisa ter a tranquilidade de poder utilizar um servidor onde ele achar melhor. Eu sei que na hora que ele faz um concurso, tem ali as atribuições, mas eu não posso ficar pedindo, por favor, para quem quer que seja, para utilizar um servidor numa outra função, como eu tive que fazer esse ano. Pedir, por favor, eu quase tive que pedir ao Papa para poder utilizar uma servidora numa outra função em que as atribuições dela estavam bem tranquilas para poder usar. Tem que explicar, tem que fazer ofício, tem que assinar, mandar para o jurídico. Eu tenho que pedir ao Papa uma autorização para usar um servidor numa outra função, porque um outro servidor, meu Deus do céu, é assim. Nós precisamos, os presidentes da casa precisam ficar desamarrados de formulismos e de gente que quer mandar mais do que um presidente numa casa. O presidente tem que ter a liberdade e ele tem que se explicar para a mesa diretora e para a população. Para os demais servidores que ocupam cargos de chefia, a função é orientar o presidente e não afrontar um presidente e não querer mandar mais que um presidente. É orientar um presidente. Quem tem o poder de tomar decisão é o presidente da casa. Graças a Deus, nós temos hoje aqui, está ali na plateia, a Tayane Kirchner, que é a nossa diretora administrativa e financeira, que trouxe para essa casa profissionalismo, a paz, o diálogo, a conduta ilibada, a conduta profissional. E espero que o próximo presidente mantenha, porque nesse setor que lida com pessoas, com outros servidores, com vereadores, é preciso alguém que tenha capacidade de relacionamento humano. E a Tayane tem. Muito obrigado, Tayane, por ser quem tu é. E peço até que os demais servidores, que a gente aplaude. Então esse trabalho de reformulação de cargos, esse projeto vai gerar muita discussão, mas não é para atrapalhar a vida de nenhum servidor, não é para atrapalhar o plano de carreira de nenhum servidor, é apenas para que a gente possa ter a tranquilidade para utilizar os servidores, as atribuições, da melhor forma possível. Nós não queremos atrapalhar o plano de carreira de ninguém. Essa nunca foi a minha intenção. É otimizar serviços, valorizar os servidores, otimizar os serviços dos setores da casa, já que os servidores da casa são extremamente qualificados. Para encerrar e para depois poder dar os apartes aos vereadores que solicitaram, a prestação de contas será feita na semana que vem. Nós tivemos aqui algumas ações estruturais da casa que é preciso ser feita. As pessoas sempre acham que o presidente tem que deixar isso aqui cair aos pedaços. Não tem que reformar nada, não tem que mudar nada, não tem que nem deixa a luz queimada, deixa pegar fogo o prédio, não coloca a internet, vereador e servidor tem que se ferrar. Eu não penso assim. Essa casa é utilizada por muita gente de forma gratuita. Passam por aqui em torno de 400 a 500 pessoas por dia. É utilizado de segunda a domingo. Eu vou deixar um prédio desse definhar? Eu vou deixar a fiação elétrica do jeito que estava? Eu vou deixar um carpete desse insalubre que causa doença aos servidores, às pessoas que estão aqui? Porque a gente tem que pensar que essa Câmara tem que definhar desse jeito? Então, nós ampliamos a sala GNPTF. Vai ter mais lugares lá para a população poder utilizar. A segurança foi ampliada. Há uma solicitação de detector de metais e de porta eletrônica desde 2013. Não fui eu que inventei. Desde 2013, nos relatórios da presidência, está essa solicitação. Foi colocado. Câmeras de segurança, inclusive aqui dentro, uma solicitação, inclusive ideias de vereadores, no qual eu vi. Nós não temos internet. Se eu conectar meu telefone aqui, não pega a internet. A imprensa não consegue trabalhar. Tomara que até o final do ano nós tenhamos um sistema de internet decente para quem utiliza essa casa e para que a imprensa possa trabalhar. Um estudo de viabilização de vários outros equipamentos, por exemplo, troca de computadores. A gente, infelizmente, vai terminar o ano e não conseguimos fazer essa licitação. Então, tudo isso foi em prol da casa, mas não em prol de um vereador ou outro, de um servidor, mas da população que ocupa esse prédio de segunda a domingo. Então, é uma breve prestação de contas, é uma fala mais de agradecimento do que qualquer outra coisa e muitas outras coisas. Eu quero deixar bem claro, eu não vim para a política para fazer de conta, não entrei na presidência para agradar quem quer que seja. Muitas coisas que eu não vou falar aqui no plenário, eu vou entregar um relatório para o próximo presidente, seja ele quem for, para a próxima mesa diretora, para que tome providências, porque algumas coisas não podem continuar como elas estão no trato com o presidente dessa casa, com a direção e com os colegas servidores. E estarei entregando um relatório do controle interno para que a próxima mesa, e eu vou tomar algumas providências também no final do ano. Mas não vou falar aqui, vou falar na reunião da mesa diretora. Esses assuntos a gente fala de forma interna, desde que não vaze, né?
Porque até reunião de mesa diretora vaza informações. Até reunião de mesa diretora vaza informações. Sua parte, vereador Gustavo Tonico. Bom, então encerrou o tempo, eu quero agradecer a todos. Desculpem o desabafo. Agradecer aos servidores que vieram aqui, que estão na plateia. Obrigado pelo serviço que vocês prestaram. Aos anjos aqui da assessoria legislativa, que sempre nos orientam, que sempre nos trazem luz, a todos os demais servidores. E todas as questões pontuais que envolvem a vida dessa casa serão resolvidas de forma muito profissional, como tem que ser resolvida. A gente não tem que deixar rolar, a gente não tem que empurrar com a barriga, a gente tem que tomar decisões. Obrigado. Próximo inscrito, vereador Alberto Meneguzzi.